Glória a Deus. Gente, o DNA da igreja é missão. O que a gente recebeu de Deus não é para ficar só para a gente. Nós queremos que as pessoas sejam alcançadas, inclusive para acelerar a volta de Jesus. Quem está querendo que Jesus volte aí? Mas então a gente tem que cumprir a nossa missão, né, gente? Porque tem muita gente que ainda não escutou o Evangelho. Então nós precisamos de anunciar as boas novas da salvação. É para isso que a igreja ainda está na terra. Então que a gente não se prive a isso de alguma maneira, falando no nosso trabalho, falando na nossa rua onde a gente mora e até os confins da terra, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se você não pode ir com as suas próprias pernas, que você invista naqueles que estão indo. Amém? Gente, no final desse culto, está disponível lá na lojinha o Seja Feliz Hoje, o caminho do contentamento. Contentamento. Meu Deus, como a gente precisa de aprender a ser feliz com aquilo que a gente já tem. Como a gente está esperando ser feliz quando? Quando casar? Quando eu formar? Quando eu tiver filho? Quando os meus filhos crescerem? Quando? Gente, o que a gente tem é hoje. É hoje que a gente tem para viver. Alguém aqui garante que vai acordar amanhã? Garante, gente. Né? A gente dorme sem saber se vai acordar. É o Senhor quem dá a vida. E o Senhor dá a vida para a gente viver plenamente, do jeito que a gente já está, com aquilo que Ele já nos entregou nas mãos. E eu oro para que esse livro abra os seus olhos, para que você comece a apreciar a vida, apreciar as sementes que já estão nas suas mãos, fazendo-as florescer, entendendo que o Senhor é fiel para fazer o infinitamente mais, mas Ele quer que você já esteja contente com aquilo que Ele já colocou nas suas mãos, que a gente alcance aquilo que o apóstolo Paulo alcançou. Eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Amém? E quem adquiriu o livro, eu vou estar lá no final para dar uma dedicatória para aqueles que desejarem, tá bom? Autógrafo não, porque minha assinatura não vai fazer nada por você. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 4. A gente gosta tanto de cantar essa música e ela tem sido cantada, né? Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu. O Espírito Santo não precisa dar relatório para a gente, daquele que Ele está fazendo. Mas é tão lindo, né? Quando tem uma música no louvor que tem a ver com aquilo que a gente vai ministrar, né? É tão lindo isso. E a gente, com essa canção aí fresquinha na nossa memória, nós vamos ler esse livro, esse texto que é conhecido de todas nós, acredito eu. Eu vou usar a nova versão transformadora. A NVT é a tradução que eu estou usando. E a leitura é um pouquinho extensa, mas eu gostaria que você prestasse atenção. João, capítulo 4, a partir do verso 1. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Disse ela a Jesus: como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda, nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido,
pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus disse: sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe, e é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Senhor, essa é a tua palavra e nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ensine nessa noite, que o Senhor abra o nosso entendimento para que a gente não apenas escute, mas que a gente perceba, entenda, sejamos convencidas pelo teu Espírito e nos tornemos praticantes daquilo que temos aprendido. Para a glória do teu nome, expansão do teu reino, em nome de Jesus nós oramos. Amém. É tão interessante esse texto, porque ele é cheio de elementos, e essa mulher vai ao poço ao meio-dia. Não era o horário que as mulheres iam ao poço. As mulheres iam ao poço bem cedinho, porque o sol ia se tornando causticante, e elas iam mais cedo não apenas por causa do sol, mas também para os serviços domésticos. Então elas pegavam a água muito cedo e iam praticamente todas juntas. Mas algo fez aquela mulher ir sozinha, no horário mais quente do dia, a vontade de não encontrar com ninguém, a vontade de não encontrar com nenhuma outra mulher, com nenhuma outra pessoa. Ela não estava disposta a encarar os comentários, os olhares. E quando a gente escuta o que Jesus disse a respeito dela, a gente então entende por que ela estava no poço ao meio-dia. Ela saía da curva. Ela tinha tido 5 maridos. E o homem com quem ela vivia em Samaria não era marido dela. Então, certamente, ela tinha os olhares de condenação
de todas as outras mulheres supostamente honrosas e honestas. E a gente aprende a primeira coisa aqui nesse texto, que Jesus sai do seu caminho para encontrar com uma mulher que ninguém achava que era digna de ser ouvida e de receber uma revelação do tamanho que ela recebeu. É tão interessante que o seu estilo de vida, aquilo que você fez até aqui, de onde você veio, não é isso que te habilita a ouvir a voz de Deus. Deus, em sua graça e misericórdia, te encontra do jeito que você está. Ele certamente não vai te deixar do jeito que você está, mas Ele vai até você, independente do estado que você se encontra. Muitas pessoas, eu já escutei ao longo da minha vida, muitas pessoas falam, não, primeiro eu vou consertar minha vida, depois eu vou para a igreja. Não entenderam nada. Você não consegue consertar a sua vida nem dentro da igreja, querido. Nem indo na igreja você consegue consertar a sua vida. Nós precisamos de Deus para consertar a nossa vida. Precisamos que Ele faça essa obra em nós. Precisamos de nos achegar a Ele. E quanto mais junto dEle nós caminharmos, maiores as possibilidades, mais ao alcance das mãos dEle, para sermos trabalhadas, convencidas e transformadas à semelhança dEle. Você se torna semelhante àquilo que você contempla. Aquilo que você coloca diante dos seus olhos, aquilo que enche os seus ouvidos, aquilo que o que você conversa, sobre o que você conversa, isso molda o seu caráter. E isso, na espiritualidade, não é diferente. Se você anda com Jesus, você vai ficar parecido com Ele. E aí essa mulher está lá, e o texto fala para a gente que Jesus estava lá, sozinho. Curioso, né? Ele mandou todo mundo comprar comida. Doze comprar comida para 13. Faz sentido? Ele queria ficar sozinho. Tem outros caminhos da Judeia para a Galileia sem passar por Samaria. Certamente era um caminho mais difícil, mas para alguém que quer a todo custo evitar um samaritano, o judeu não estava, eles eram bem dispostos a dar a volta, para não ter que passar no território samaritano, eles não se davam com os samaritanos. Jesus não, Jesus foi intencional. Era-lhe necessário passar por Samaria. A necessidade era anunciar ali a verdade. E aquela mulher estava na mira de Jesus, porque ela se tornaria cooperadora dele para tornar a sua mensagem difundida em Samaria. E ele manda os 12 comprar comida, gente, porque na cabeça de um judeu, falar com um samaritano já é um negócio complicado. Beber na cuia de um samaritano tornava o judeu cerimonialmente impuro. Vocês têm uma ideia do nível da rixa. E Jesus não só conversa com uma mulher, não era dado a um rabi, a um mestre como Jesus, dirigir a palavra a uma mulher, muito menos uma mulher samaritana, e ainda pedir para beber na cuia dela. Os discípulos não iam entender isso. Então, vai comprar comida. Jesus removeu os obstáculos, os questionamentos, as conversas, as interrupções. Ele tinha que ter uma conversa com aquela mulher a sós. E quando ela vem no meio-dia, está lá o Messias no meio do caminho, esperando por ela, à beira do poço. A rejeição levou a mulher ao poço ao meio-dia. E muitas vezes a rejeição deforma a maneira natural de nós fazermos as coisas mais simples. Às vezes nós carregamos um estigma. O estigma que essa mulher carregava era relacionamentos que não deram certo, relacionamentos quebrados. O que aconteceu nos 5 casamentos? Ela recebeu carta de divórcio por quê? Será que... Porque naquela época, gente, até Jesus teve que colocar uma moderação no divórcio, porque se dava carta de divórcio por qualquer coisa. Não necessariamente ela era uma mulher adúltera, ok? Queimou o arroz, carta de divórcio. Uma mulher muito perguntadeira, carta de divórcio. A mulher falando de atrevida ela, tupetuda, carta de divórcio. E aqui, cá entre nós, a mulher tendo uma conversa teológica com Jesus, aqui, escuta aqui. Onde que é o lugar de adoração? Isso, gente, isso não era comum para uma mulher. E ela está querendo saber alguns assuntos da religião,
do profético. Era totalmente inusitado. Então dá para ter uma ideia porque que muitos maridos mandaram essa mulher andar. Nessa cultura aqui, gente, os maridos queriam uma mulher que ficasse perguntando muita coisa, queria mulher falando muita coisa na cabeça dele. Talvez ela não podia gerar, porque não menciona que ela tinha filhos. A gente não sabe. Então falar que ela era uma mulher que teve 5 maridos e tal, e ela era impura, não dá para, ela tinha sido adúltera, ela tinha adulterado 5 vezes, não dá para afirmar isso. Porque naquela época, qualquer motivo que contrariasse o marido, era motivo dele dar carta de divórcio e mandar ela andar. Ok? E uma mulher nessa cultura não podia ficar sozinha. Ela ficava sozinha, ela ficava desamparada, não tinha quem providenciasse comida para ela, provesse o necessário. Era um tempo, gente, de muita escassez. Não é como hoje, que uma menina fica viúva, entendeu? Termina um casamento, vai trabalhar. Não era assim nesse contexto cultural, gente. Não dá para a gente estudar a Bíblia com uma cabeça ocidental do século 21, ok? Era um outro contexto, era um tempo de extrema escassez, de muita necessidade, num território escasso, num território árido, né? E onde a mulher era vista como um ser de segunda categoria, ok? Então, Jesus e essa mulher estão nesse pano de fundo. E essa mulher está se sentindo rejeitada. E ela vai ao poço ao meio-dia para não ter que encarar nenhuma outra mulher. O que acontece na sua vida que te impede de encarar algumas pessoas? Talvez você está na igreja, já está caminhando com Jesus há um tempo, mas se sente inferior. A pastora Débora falou que nós somos filhas. Tem gente que repete isso como papagaio. Nós somos filhas, mas não se vê como filha, não age como filha, não vive como filha. Duvida do amor de Deus. Quando as coisas às vezes acontecem na vida da outra irmã e não acontecem na sua, você questiona o amor de Deus. Poxa vida, Deus, estou te pedindo um marido, já estou com 35, a menininha de 19 já está casando, estou na fila primeiro. Nós mulheres amamos uma comparação, né? A gente fica se comparando, olha para a semente que você tem, olha para a semente da outra, para de pensar na semente da outra. Deus dá para cada um conforme a capacidade de cada um. Faça florescer a sua, faça a sua multiplicar, ao invés de ficar olhando para a vida da outra. E isso só aumenta a nossa sensação de auto-rejeição. Vida, céus, azar. Conhece a Iana Hard? Não é do seu tempo não, né? É do meu. Só vê o lado ruim das coisas. Ninguém me chamou. Você vê as amigas lá no Instagram, poxa, foram tomar um chá na casa, nem me chamaram. Foram no Shine na Lagoinha, nem me convidaram. Nojentas. Às vezes você não fala, mas pensa. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me liga. Poxa, ninguém lembrou do meu aniversário. Já passou pela situação de esquecer seu aniversário? Já passei. É ruim, né, gente? É ruim. Você está cercado de pessoas, de repente você se sente sozinho. Gente, presta atenção. O diabo sempre vai julgar com os nossos pensamentos. Ele sempre vai fortalecer as nossas perebas, as nossas faltas. Ele sempre vai levantar um parceiro dele, e a gente tem que vigiar para não ser um parceiro de Satanás, que ele usa o distraído, sabe? A gente tem que vigiar nas nossas palavras. Às vezes você está num dia ruim, num dia distraído, num dia com raiva, num dia da TPM, você empresta sua boca para o diabo, fala na vida da outra. Não, cortou o cabelo, ficou horrível. Se você não pode elogiar, fica caladinho. Estou falando para você ser falsa, mas fica, caladinho. Mas como a gente, né? Às vezes o cabelo está grande, ninguém nunca fala nada. Seu cabelo está lindo, seu cabelo está lindo, seu cabelo está lindo. Aí você um dia resolve cortar. Tem uma crise e resolve cortar o cabelo aqui. Aí todo mundo fala, por que cortou? Estava lindo, por que você não me disse quando ele estava grande? Por que você não me encorajou a deixar ele grande? Por que a gente tem dificuldade de assumir os cabelos brancos no Brasil? A outra mulher chega e fala, outra mulher, sempre outra mulher. Nossa, está acontecendo alguma coisa, Helena? Está deprimida? Não, só estou cansada de tingir cabelo. Tenho 55 anos, eu tenho o direito de ter cabelo branco, você é avó.
Mas as pessoas, sabe, as mulheres são muito cruéis umas com as outras. Aí eu falei assim, gente, eu estou querendo assumir meus cabelos brancos, mas eu acho que eu vou esperar os 60. Talvez lá nos 60 eu tenha um pouco mais de paciência, para não dar mais resposta na irmãzinha que vier dar pitaco no meu cabelo, né? Aí Helena, santa, estou buscando, gente, eu estou buscando, Jesus vai fazer eu melhorar. Mas o fato é que todas nós, em alguma área na vida, a gente pode carregar uma auto-rejeição. Eu não estudei o que eu queria estudar. Depois que eu tive filhos, meu corpo nunca mais foi o mesmo. Eu não consigo me exercitar, não tenho disciplina. Eu não consigo me engajar no trabalho na igreja. Eu perdi meu emprego e com ele foi o meu senso de valor, porque tudo que eu gostava de fazer, eu fazia naquele emprego, agora eu tenho que ficar dentro de casa cuidando de menino. Sabe, gente? O nosso valor não está atrelado àquilo que a gente faz. Está atrelado a quem nós somos, a nossa identidade. Somos filhas compradas pelo preço mais caro deste mundo. O que a gente faz pode mudar. Por muitos anos da minha vida eu fui cantora, participava do back vocal diante do trono, criava para criança diante do trono. De repente minha vida deu uma guinada. Hoje eu estou pregadora, porque amanhã o Senhor pode me convocar para outra frente. É para a gente servir a Deus do jeito que Ele quer ser servido, não do jeito que a gente quer servir, gente. Quando você fala, eis-me aqui, é o modelo dele, não seu. Por isso que Ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se você se apegar àquilo que você faz, Ele vai ter que te tomar, porque vira um ídolo. Não se apegue àquilo que você faz. O que você faz é volátil demais. Pode mudar de repente, drasticamente. Mas muitas mulheres carregam rejeição, ou por causa daquilo que perdeu, ou por causa da sua origem familiar. Meus pais se divorciaram, eu tenho uma família toda desestruturada, meu pai bateu na minha mãe, deu polícia, eu tenho um irmão preso. E daí? Nada pode mudar o olhar de amor e misericórdia de Deus para você. A sua origem, a sua condição, aquilo que você faz, o peso na balança, seu cabelo é branco, vermelho, rosa, colorido, não é isso que conta para Deus, gente. E a evidência disso é a maneira como Jesus vem para essa mulher se encontrar com ela. Talvez diante de todos os olhares de Samaria, aquela mulher era um estorvo, era motivo de vergonha para a cidade. Talvez as candinhas e as fofoqueiras se deleitavam em falar mal dela. Mas para Jesus ela era uma propagadora de boas notícias. Depois, quando ele começa essa conversa, ela busca respostas. Ela faz para ele uma série de perguntas. Ela busca saber se o estado que ela estava poderia impedir ela de se achegar a Deus. Ela estava preocupada em saber o que era o certo a fazer. E eu quero perguntar para você, será que você está assim? Fazendo perguntas para Deus? Mas perguntas sinceras, não é aquelas perguntas que a gente fala assim, por que eu estou passando por isso, Deus? Por que não com você? Em que você é melhor que o outro? A gente se coloca em muita alta conta, né? E a gente pensa, não, eu sou serva do Deus eterno, eu sou filha de Deus, eu estou no púlpito pregando tem 20 anos, daí, você não faz melhor do que ninguém, não? Muito pelo contrário, isso me torna muito vulnerável em muitas áreas da vida. Então Deus sempre vai ter uma maneira de me manter no prumo, de me manter aos pés dele, que é tudo que não pode me ser tirado, gente. Todo o resto pode me ser tirado, mas a boa parte nunca me será tirada. A presença dele nunca me será tirada. Se eu me disponho a me assentar aos pés de Jesus, a ter uma vida de devoção, eu posso perder ministério, eu posso perder reputação, minhas orações podem não ser respondidas, eu posso perder tudo. Eu não vou perder a melhor parte. Ai, se a gente entendesse isso, meu Deus. Se a gente entendesse o que a gente canta.
Se a gente entendesse que Ele é o maior tesouro, porque se eu morrer, se eu perder a minha vida, mas eu estiver diante dEle, não me será tirado. Vocês entenderam? Ainda que eu morra, não me será tirada a doce presença, a voz dEle, o ensino dEle sobre mim. Ela veio com perguntas para o crescimento dela. Ela veio com perguntas para ter clareza na mente dela. Fala que o lugar da adoração é aqui. E vocês judeus falam que o lugar da adoração é lá em Jerusalém. Onde é o lugar da adoração? Ela quer saber onde ela se aproxima mais de Deus. O que é o certo? Qual é o caminho que vai fazer ela se ligar mais a Deus? Ela podia perguntar tanta coisa para Jesus, mas ela estava interessada em saber como que eu posso me conectar mais a Deus. Onde é o lugar da adoração? Será que essa que é a nossa busca, meninas? Quando é que o Senhor vai me honrar? Quando é que o Senhor vai me prosperar? Quando meu marido vai chegar? Quando é que meu filho vai voltar? Sabe, a gente tem muitas perguntas, mas a nossa principal pergunta a gente não está fazendo. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Como eu posso te adorar? Como eu posso te servir com a minha vida? Como eu posso aumentar a minha vida de devoção? Como eu posso conhecer ainda mais a sua voz? Como eu posso discernir a sua presença no meio de tantas coisas que estão entre eu e o Senhor? Como eu posso me santificar mais, Jesus? Que áreas na minha vida que o Senhor precisa de trazer poda, alinhamento? O que eu não estou percebendo na minha própria vida, Deus, que está me afastando do Senhor, está me tornando orgulhosa, rabugenta, endurecida, julgadora? A gente olha muito para o pecado da outra. Se a gente se preocupasse com o nosso próprio pecado, não ia ter tempo para enxergar o pecado dos outros, porque o nosso pecado nos ocupa bastante. Quando você começar a pedir a Deus para te mostrar os seus, você vai ver o que eu estou falando. Você vai começar a ver que você não é isso tudo que você pensa que você é. A religião, gente, sabe o que a religiosidade faz? Ela cega a gente para os nossos próprios defeitos e evidencia os defeitos dos outros. Você sempre está num fuxico gospel, querendo saber da última fofoca. Gente, a palavra de Deus diz assim, que os escândalos viriam nos últimos dias. Mas ai daqueles através dos quais vem o escândalo. E isso não diz respeito só àquele que produz o escândalo, com a queda, com o pecado escandaloso, com algo assim, mas daquele que passa adiante o escândalo, aquele que propaga o escândalo, ou aquele que cria um escândalo onde não há, para gerar engajamento e curtida. Não compactue com esse tipo de coisa. Esse tipo de site só cresce porque tem crente dando plateia. Não coloque a impiedade diante dos seus olhos. Mas Helena, fulano caiu. Podia ser você, querida. Então cuide da sua vida. Combata o seu pecado. E lembra que você tem filho, tem neto, tem irmão, e o seu telhado é de vidro. Hoje foi o fulano que pecou, amanhã pode ser seu irmão de sangue, amanhã pode ser seu pai, amanhã pode ser sua mãe, amanhã pode ser você, amanhã pode ser seu marido. Vigia, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Nós somos o único exército que pisoteia quem está no chão. Em qualquer outro exército, o cara está ferido, põe no lombo e leva para curar. A gente não, a gente passa por cima. Sangue de Jesus tem poder, ainda leva o nome do Senhor nisso. Isso sem contar as coisas que parecem que é, mas não é. Escuta as narrativas, vem as manchetes sensacionalistas com aquelas fotos asquerosas. Tem gente que nem entra na matéria para ver o que é verdade ou não é. Só tira suas conclusões e ainda sai falando mal para frente. Gente, que a gente faça as perguntas certas para Deus. Deus, o que na minha carne tem que morrer? Porque muita bênção não entra na sua casa, porque você se assenta na roda dos escarnecedores, e depois quer que Deus te abençoe. Você participa da fofoca, da maledicência, da conversa afiada, passa a má notícia adiante, mesmo quando ela é verdadeira. É para você dobrar o seu joelho, colocar diante de Deus e falar: Senhor, restaura esse irmão que caiu.
não é para passar para frente, não é para se sentar na mesa da fofoca, da maledicência. E aí depois a gente fala, é o diabo que está pelejando contra mim, a luta está grande. Não, é só a colheita que chegou, querida. Porque você conversa fiado, não pensa você que você vai ter que comer do fruto da sua palavra. Não, a palavra de Deus diz que nós vamos comer do fruto das nossas palavras. A luta chega na nossa casa e a gente fala, por quê? Muitas vezes é Deus nos aperfeiçoando, muitas vezes é Deus nos esticando, nos treinando, mas muitas vezes é porque a colheita chegou. Você falou tanto mal do filho dos outros, que agora você está com luta com seu filho. Que Deus te livre, minha irmã. Mas que a gente faça as perguntas certas para Jesus. Como eu posso melhorar? O relacionamento com Deus é individual. Deus não tem neto. Mas minha mãe foi crente da Assembleia a vida inteira. Que bom para sua mãe. Isso não te coloca no céu não, querida. Você ter nascido no berço evangélico. Berço evangélico engraçado. Como será que é um berço evangélico? Você ter nascido num berço evangélico não te torna filha de Deus não, querida. Você nasceu num ambiente favorável, você foi ensinada com as escrituras sagradas, você cresceu num ambiente onde a palavra foi ensinada, mas você precisa nascer de novo. Frequentar uma igreja também não significa que nasceu de novo, não. Tem um tanto de joio crescendo junto com o trigo, um tanto de bode crescendo junto com as ovelhas. É mesmo, né, Helena? Tem um tanto de bode. Você não sabe quem é, querida. Cuide de você de não ser bode. Porque ele mesmo falou que só ele separa. Só ele separa. Porque se a gente for separar o joio do trigo, a gente pode arrancar o trigo junto, pensando que é joio. Porque nem tudo é o que a gente vê, mas ele vê tudo. O que está de fora e o que está de dentro e o que está na história, desde o dia do nascimento. Então cuide de você de não ser joio. Cuide de você de não ser bode. Faça as perguntas certas para Deus. E quando ela tem aquele derramar, aquela revelação de Deus, Jesus se revela a ela. Ela deixou o cântaro. Gente, ela precisava do cântaro. Era a vasilha com que ela tirava a água do poço. Ela precisava do cântaro. E ela deixa o cântaro. Ela não se importou mais com os recursos que ela tinha, com aquilo que ela podia fazer para trazer água. Ela não sabia. Mas ela confiou plenamente naquilo que o Senhor trouxe para ela. Ela recebeu uma revelação, e o maior desejo dela era espalhar a boa notícia. O maior desejo dela era tornar a notícia conhecida. O maior desejo dela era que as outras pessoas também recebessem daquela água que o cântaro dela não podia recolher. Quantas de nós buscamos os próprios recursos? A gente continua confiando naquilo que a gente faz, naquilo que o braço da gente produz. Confiando na nossa espiritualidade, confiando no nosso serviço no reino de Deus. Não, mas eu prego o evangelho. Não, mas eu canto. Não, mas eu evangelizo. Não, eu cuido do kids. Não, eu sou líder de adolescentes. Não, eu visito os enfermos, os doentes. Gente, o serviço no reino de Deus, ele é uma consequência de uma vida com ele. Porque senão, naquele grande dia, a gente vai ouvir, fica longe de mim, não te conheço. O mais importante não é trabalhar para Deus, é ser conhecida dele. Essa mulher deixou o cântaro. Ela deixou o seu próprio jeito de buscar água. E a gente às vezes busca saciar a nossa sede em tanta coisa, né, mulherada? Estou triste, vou para o salão. Estou triste, vou comer. Estou alegre, vou comer. Eu sou dessas. Eu como quando eu estou alegre, eu como quando eu estou triste. Sabe aquela história assim, olha, você está triste, parou de comer. Eu não sou essa pessoa. Bem que eu queria. Ia ter me valido uns bons quilinhos nos últimos meses. Mas eu não sou essa pessoa. E aí eu tenho que vigiar de outra forma. Porque a gente arruma, sabe, uma maneira de tamponar as nossas emoções.
de se saciar de alguma coisa nos poços que a vida oferece. Aí para umas é compra, para outra é comida, para outra é férias, vive planejando férias, não é nem para estar com a família, é para postar no Instagram. E a gente sempre está querendo parecer melhor para quem nem está aí para a gente. Às vezes você se enfia em dívida para ficar vestidinha, bonitinha, para impressionar quem nem gosta de você. Poço. Estuda, também para superar um poço. Qual é a motivação? Qual é a maior motivação da nossa vida? É glorificar a Deus, é viver para Ele, é servi-lo com as nossas habilidades, com a nossa inteligência, com tudo que nós adquirimos. É para esfregar na cara da inimiga. Larga o cântaro e confia. Confia na fonte. Para beber do poço, você precisa do cântaro. Para beber da fonte, não. Você precisa se ajoelhar. Para beber da fonte, é só você se ajoelhar. Para beber do poço, é fundo. Tem que jogar uma vasilha, uma corda lá. E o Senhor quer que a gente abandone os cântaros e volte para a fonte. Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades e realinhar todas as nossas motivações. A gente às vezes vai precisar de voltar para casa mesmo, para dar valor a que realmente tem valor. Sabe, gente, a gente dá o melhor para o mercado, e para casa a gente dá o resto. Mas quando você morrer, o mercado não vai sentir a menor falta. Eu trabalho no reino de Deus. Se eu morrer, muitas de vocês vão chorar. Vão pensando, gente, eu fui lá ver a pregação dele, no outro dia ela estava vivinha. Uma bênção, morreu, Helena vai fazer falta. Algumas pessoas vão lá no YouTube ver minhas últimas mensagens. Vão ficar assim chocadas, ficar tristes. Uma semana não vou nem lembrar mais. Agora, para os meus filhos, cada Natal que eles passarem sem mim vai ser diferente. Cada aniversário, o dia 27 de junho, nunca mais vai passar em branco. Eles vão lembrar, o dia do aniversário da mamãe. Mamãe, se estivesse viva, ia estar fazendo tantos anos. Se eu não conhecer os meus netos, eles vão pensar, puxa, mamãe ia amar conhecer esse neto. É a família da gente que realmente sente falta da gente e sente a lacuna que deixa a nossa ausência. Então, por que a gente dá o melhor para fora e o resto para a família? Porque lavar, passar e cozinhar é indigno. Porque nós estamos formatada na cabeça doente desse século. Esse século não é modelo para a gente. A palavra de Deus, sim. As mulheres da Bíblia são nosso modelo, não são as das revistas, nem as mulheres de Hollywood. Mulheres poderosas não são mulheres com saltos eternos e sensualidade. Mulheres poderosas são mulheres cheias de modéstia, poder do Espírito Santo e joelhos dobrados. Essas são poderosas. Essas abalam o inferno. Elas são uma bênção quando estão cozinhando, elas são uma bênção quando estão lavando, elas são uma bênção quando estão passando, elas são uma bênção quando elas andam nos lugares, elas são uma bênção. O mundo nem percebe, mas o inferno se abala quando ela sai da cama. Lá vem lá aquela desgraçada para educar esses filhos no caminho do Senhor. Lá vem lá aquela infeliz para atrapalhar a obra que eu estou fazendo na vida da vizinha. Lá vem lá aquela filha do cara lá de cima, ó. Lá vem ela. Olha o tanto de anjo que anda com ela. Isso é poder. E é isso que a gente tem que almejar. Deixa o seu cântaro. E no fim de tudo, ela vai, ela deixa o cântaro e ela anuncia. E aquelas pessoas vêm para conferir se era mesmo. Mas no final de tudo, eles convidaram Jesus para ficar com eles 2 dias.
E aí, no verso 42, então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. É isso que Deus quer fazer. Ser notado através de você. Alcançar o necessitado, o carente, o oprimido, o suicida, através de você. Você não sabe com quem você está conversando. Você não sabe quem é que vai ver o seu post no Instagram, orando, anunciando a palavra, postando um versículo bíblico. Começa por você, mas não é sobre você, é tudo sobre Ele. E essa é a nossa grande alegria. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e pense nessa mulher. Improvável, rejeitada, desprezada por aqueles que a conheciam, por todos que a conheciam. E o Senhor se mostra para ele. Sai do seu caminho. Manda os discípulos comprarem comida. E tem uma conversa reveladora com ela. Hoje o Senhor veio ter uma conversa reveladora com você, minha querida. E veio te mostrar, e veio te dizer que independente da sua origem, do seu serviço, do seu grau de escolaridade, da sua conta no banco, das coisas que já te aconteceram até aqui, de uma vida de pecado lá no seu passado, nada disso pode impedir a Deus de se revelar a você. Nada disso é capaz de ser uma barreira para que o amor de Deus te alcance, te cure, te levante e te use para a glória do nome dEle. Enquanto o Senhor está nos usando, Ele também está nos curando. Há propósito e significado quando nós servimos a Jesus, reconciliadas com a vida. Não somos mais formatadas nas ideologias vazias desse mundo. Que em nome de Jesus, seja lá qual for a carência, a falta do seu coração, o seu ponto de rejeição, eu sou incapaz, eu não consegui fazer o que eu queria fazer, mas você está viva, minha linda. Se você está viva é porque Deus ainda tem um propósito. Abrace o seu propósito, ao invés de ficar se apegada àquilo que não deu certo, aquilo que não saiu do jeito que você queria. Não é isso que te define. Nem o seu sucesso, nem o seu fracasso te definem. Mas a sua identidade, a sua filiação e o propósito que Deus continua tendo em você, porque você está viva. Se a gente está viva, é porque Deus ainda tem um propósito para fazer em nós e através de nós. E o propósito dele é ser conhecido. As pessoas precisam ser reconciliadas com Deus, gente. Não há vida longe de Deus. E nós somos as propagadoras dessas boas novas. Aquela mulher reagiu imediatamente. Ela reagiu àquilo que ela recebeu. Ela foi correndo contar. Mas nós não. Tem gente morrendo dentro da nossa casa e a gente não faz nada. Tem gente morrendo no lugar que você trabalha e você não faz nada. Tem gente precisando de um abraço na sua rua, mas você não faz nada. A obra da gente não é convencer ninguém. Essa é uma obra do Espírito. Mas a nossa obra é amar as pessoas como fomos amadas. É anunciar a elas que há esperança de recomeço. É visitar os oprimidos, os cansados, os abatidos, os encarcerados. É abraçar aqueles que estão em luto, em depressão. É acolher. É nos reunir à volta de uma mesa bonita, bem posta.
para esperançar os corações e não para falar mal da vida dos outros. Responda ao chamado, minha querida. Pare de tentar do seu jeito. Pare de tentar impressionar as pessoas. Larga o cântaro. Para de se nutrir de poço. E deixa a fonte da água da vida que foi implantada em você no seu novo nascimento jorrar para a vida eterna. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos reuniu aqui. Não queremos buscar em outras fontes. Não queremos mais buscar em outras fontes, Senhor. Queremos reconhecer que Tu és o dom de Deus. Tu és o Messias. Tu és o nosso Salvador. E queremos proclamar essa verdade na maneira simples que a gente vive a vida. Servindo, cozinhando, passando roupa, levando os filhos à escola, visitando uma amiga que está adoentada. Nos ensina, Jesus, a viver uma vida que agrada ao Senhor. Na simplicidade do cotidiano, queremos ser anunciadoras da redenção, da reconciliação com Deus Pai. O homem não precisa ser condenado à morte, Senhor. Pode viver reconciliado contigo. E é isso que nós queremos anunciar até que o Senhor venha, ou até que a gente vá se encontrar com o Senhor. O Senhor conhece cada mulher aqui nesse ambiente, suas necessidades, seus desafios. Aquelas que têm se apegado ao cântaro, ou se intimidado pela rejeição. Ajuda cada uma delas, ó Deus, a abraçar a sua verdadeira identidade, a se verem como filhas, pensarem como filhas, agirem como filhas, e não filhas que apenas desfrutam, mas que trabalham para que outras filhas venham para debaixo das suas asas. Visita cada mulher nessa noite com teu convencimento, Espírito de Deus. Tira as escamas dos olhos, os tapões dos ouvidos, o entorpecimento da mente, e que a gente realmente discirna qual é a melhor parte. Que abandonemos o cântaro e nos tornemos anunciadoras de boas notícias, propagadoras de boas novas. Mulheres que encorajam, mulheres que acolhem, mulheres que usam a sua língua para bendizer, para adorar, para encorajar e para interceder. Ajuda-nos pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe vocês.